Todo esse papo de golpe do Bolsonaro, ele esconde tanto para os seus opositores quanto para os seus apoiadores o que está realmente acontecendo, que é o governo se entregando cada vez mais para o Centrão. E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo aqui, vamos levando a discussão sempre mais longe. Foi uma demissão em massa, uma saída em massa de ministros aí do governo, né? Algumas saídas, na minha opinião, mais do que bem-vindas, como é o caso do chanceler Ernesto Araújo, um propagandista ideológico do governo Bolsonaro, um verdadeiro militante que só fez mal às nossas relações exteriores, só nos degradou internacionalmente, viramos um pária internacionalmente, não só por causa dele, mas ele sem dúvida ajudou nisso tudo. Que bom que ele saiu agora. Como bem sintetizou a vereadora aqui de São Paulo, a Janaína Lima, o legado dele foi um legado de polêmicas e não de realizações. Não teve absolutamente nada. Que bom que saiu, espero que o próximo faça melhor trabalho. Mas teve algumas saídas também que levantaram preocupações aí. Uma delas foi a do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que o Bolsonaro basicamente forçou a sua demissão e agora já está muito claro o motivo. Porque o presidente sempre pressionou os comandantes das Forças Armadas, o ministro da Defesa, acima de tudo, para que as Forças Armadas brasileiras ficassem mais favoráveis ao governo Bolsonaro. Então queria, por exemplo, que tivesse post nas redes sociais das Forças Armadas favorecendo a posição do Bolsonaro no tocante, por exemplo, à pandemia. Mas não, o Fernando Azevedo manteve, e ele mesmo diz isso corretamente na sua cartinha de demissão, ele manteve a independência institucional das Forças Armadas brasileiras o tempo inteiro. E ele teve que manter, ele teve que fazer um esforço nesse sentido. Por quê? Porque é o Bolsonaro o tempo inteiro reclamando com ele e querendo alinhar. Em protestos, 3 comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, também pediram demissão. Aí mostrando que só aumentou, né, a distância entre Bolsonaro e o Exército Brasileiro e entre as Forças Armadas brasileiras de maneira geral. Não tem clima nenhum para um autogolpe. Não tem clima nenhum do Exército querer dar o poder total para o Bolsonaro. Pelo contrário, estão indignados com o que o Bolsonaro vem fazendo e vem pressionando as Forças Armadas brasileiras a fazerem. Lembrando, as Forças Armadas do Brasil, elas servem ao nosso país. As Forças Armadas servem ao Brasil. Elas são do Estado brasileiro. Elas não são de um governo. Elas não são do governo Bolsonaro, assim como não eram do governo Dilma, do governo Lula, de nenhum governo. Elas estão acima disso. E é essencial para a democracia brasileira que elas fiquem acima de qualquer disputa política. Não pode tomar lado, não pode fazer videozinho junto. Isso só degradaria as próprias Forças Armadas. Uma humilhação para elas ser vistas como cabo eleitoral do presidente em exercício. Não pode fazer isso. E o ministro da Defesa estava corretíssimo em resistir aos apelos do Bolsonaro. Eu lembro que no início da pandemia, pelo contrário, né, teve, por ordem do ministro mesmo, uma nota oficial dizendo que as forças mantêm totalmente sua independência, sua imparcialidade. Vamos ver quem virá no lugar, vamos ver como é que vai... Bom, sabemos já, né? O Braga Neto já se mostra ser um militar muito mais político e potencialmente mais submisso. O que muda então? Então vai ter o golpe? Não, gente. Se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, pudesse, tivesse a capacidade de dar o golpe, já tinha dado. Ele pode demitir o ministro a hora que quiser. Nada fica no caminho dele. O que ele quer é isso, ele quer postzinho em rede social, ele quer foto, ele quer... Um pouco como o Trump fez com as Forças Armadas Americanas. Ele quer participação de live de uma forma mais ostensivamente a favor do governo. Ele quer tirar a seriedade das Forças Armadas brasileiras. Ele quer que elas fiquem sendo vistas como um cabo, um auxiliar do governo, que vai ser um rebaixamento total. O Bolsonaro teve uma frase verdadeira no início do mandato ainda: a manutenção da democracia depende das Forças Armadas. E os nossos generais, nossos comandantes têm plena consciência disso. Os próximos que virão no comando aí do Exército, Marinha e Aeronáutica, pode ter certeza que não devem se curvar nem nessa área de comunicação ao governo e muito menos para dar golpe, né? Tem gente que levanta um espectro, não, mas os militares de baixa patente podem ter uma sublevação e tudo. Não há indício nenhum de que isso esteja para acontecer.
Nem motim de polícia militar o governo consegue promover. Das Forças Armadas, muito menos, gente, muito menos. Não tem indício nenhum. Isso é um discurso que funciona, sabe para quem? Primeiro, para os próprios apoiadores do governo, que ficam naquela expectativa, agora vem. Porque os malucos, os malucões, ultrabolsonaristas, olavistas, esses querem isso mesmo. Eles querem militares de baixas patentes, policiais militares, caminhoneiros, cidadão de bem armado, todo mundo junto para fechar o Congresso e o STF e dar o poder absoluto para o Bolsonaro. Isso é um delírio. Isso é um sonho que eles mantêm e que o Bolsonaro alimenta e deveria ser responsabilizado por alimentar, porque produz o tipo de maluco que invadiu, por exemplo, o Capitólio americano. É o mesmo tipo de maluco lá, no caso do Trump e agora aqui do Bolsonaro, mesmo tipo de coisa. Pessoa paranoica, alheia à realidade, acreditando em 1 milhão de maluquices, vendo inimigo em tudo, violenta, capaz de usar da violência e causar problema real, alimenta o tipo de surto psicótico que a gente viu no caso trágico, muito trágico, do PM na Bahia. Mas golpe de Estado real, não. Não tem a menor perspectiva de acontecer. Sabe o que tem perspectiva de acontecer? Outra coisa muito diferente. O Bolsonaro colocou como ministra da Secretaria de Governo a Flávia Arruda, deputada do PL, que justamente presidia a Comissão do Orçamento, que entregou uma proposta de orçamento que estoura o teto de gastos. A gente está chegando em abril de 2021. Não temos orçamento do ano de 2021, até agora. E tudo indica, aí sim, que o governo não vai conseguir cumprir as leis fiscais do nosso país. Tem a meta fiscal, tem o teto de gastos, tem a regra de ouro. O governo está criando um problemaço para si. E está negociando com o Centrão um monte de emendas parlamentares. Estão estourando em mais de 30 bilhões o teto de gastos e ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se o governo vai conseguir baixar isso, recuperar isso. Qual vai ser o acordo? Se vier acordo, provavelmente os deputados vão exigir mais coisas, não é mesmo? Esse é o risco que a gente está correndo agora. Golpe militar? Não tem chance. Golpe, entre aspas, na parte fiscal, na parte econômica, aí tem chances. Puxa, Joel, mas você é contra o gasto do Estado? Não é isso. O Estado, obviamente, tem que gastar e muitas vezes tem que gastar mesmo, como é o caso de uma pandemia. O problema é que a gente tem as contas públicas fora de controle há anos. E o governo não dá mostra nenhuma que tem sequer o desejo, porque o Paulo Guedes, ninguém lembra que ele existe quase mais, sequer o desejo e muito menos a capacidade de cumprir esse difícil desafio que é botar as contas públicas em ordem. Porque o gasto do governo não pode ser ilimitado para sempre. Ele pode gastar muito num ano? Pode. Mas outros anos daí ele tem que mostrar que ele é capaz de segurar os gastos. Até agora, mostra zero. Os gastos obrigatórios só aumentam. As emendas parlamentares estão aí também, dezenas de bilhões de reais. Essa negociação no varejo do gasto das emendas é algo... É sem estratégia, é sem plano de país, é sem projeto, um monte de coisa picada ali. É uma fórmula para não dar muito certo, né? E para pesar, assim, de forma séria sobre as contas públicas brasileiras. Aí está o nosso problema. E é o problema que eles não querem que seja visto. Continua discutindo o barulho da ideia de golpe, do motim, dos bolsonaristas malucos armados. Tem problemas ligados a isso? Tem problemas reais. Porque se a polícia entrar em motim num estado, a gente viu o que aconteceu no Ceará. Mas não é o golpe de Estado que está em jogo. Tá? Onde está em jogo, nas questões macro do Brasil, é justamente essa fiscal econômica. E nada indica que vai melhorar agora. O Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que não é momento de se discutir reformas econômicas também. E aí? Como é que o governo vai resolver essa? Por que a gente botou gente tão incompetente no momento de desafios tão grandes para o Brasil, gente? Isso eu estou fazendo um apelo até para você que votou em Bolsonaro. Não é o meu caso, tá? Eu já digo. Competência importa. Senso de prioridade importa. Ele não tem nada. O que ele tem para entregar? O que ele mostra de entendimento dos problemas? Cadê os tais dos técnicos, que esse é um governo de técnicos? Já não tem mais nenhum. O que tem é o palestrante Paulo Guedes. Alguém está acreditando nas palestras dele ainda? Analistas do mercado cada vez mais dão mostras de que não. O risco só aumenta. O dólar subiu também com essa notícia aí do orçamento. E aí? Quem vai resolver esse pepino?
está nas mãos das pessoas mais incompetentes que já chegaram ao poder no nosso país. Vamos ter que lidar com isso por anos a fio. Quanto menos a gente ficar ouvindo um barulho desnecessário, melhor. Vamos olhar a realidade de frente. O que a gente faz com as contas públicas brasileiras? Esse é o debate, que já estava dado antes e continua agora sem grandes perspectivas de melhora. É isso aí.